Mas, ato contínuo, senhor presidente, eu quero aproveitar aqui para tratar de um tema que eu julgo fundamental para os interesses do povo do Estado do Amazonas e da economia do Estado do Amazonas. O governo do Estado do Amazonas, deputado Zé Ricardo, adotou uma metodologia de antecipação tributária para boa parte da cobrança de ICMS. Portanto, na grande maioria dos produtos que entram no Amazonas, deputado Sidnei Leite, o governo do Estado do Amazonas já cobra o ICMS na entrada. Ou seja, ele cobra o ICMS antes do comerciante vender o produto. Então, quem compra leite de fora, quem compra prato de fora, gasolina é o mesmo caso. Ao comprar o produto de fora, quem compra trigo, quem compra arroz, quem compra feijão, ao comprar o produto de fora, já que nós não produzimos a grande maioria desses produtos, você já paga o imposto na entrada. Mas como você vai pagar o imposto na entrada se o governo não sabe por quanto você vai vender? Então o governo adota um critério de margem de valor adicionado, margem de valor agregado, MVA. O que é que o governo faz? Você vai comprar trigo, você compra o trigo por R$10, o governo presume que você vai vender por R$20. Então ele coloca uma margem de valor agregado de 100%, e quando você compra por 10, você recolhe o imposto, o ICMS em cima de 20, que é em cima do valor da venda. Isso acontece também com a gasolina. No entanto, há uma diferença da gasolina para os outros produtos. A gasolina, ela tem uma pauta, que é a chamada pauta COTEP. De 15 em 15 dias, a Secretaria da Fazenda faz uma pesquisa, estabelece uma média de preços vendido ao consumidor final e cobra o imposto em cima dessa média. Por isso, deputado Sidnei Leite, que hoje a gasolina na bomba, em regra, ela é R$ 2,98, mas o dono do posto paga o imposto em cima de 3,2, que é a pauta COTEP, que é a média ponderada entre os preços na capital e no interior. Diante desse critério da gasolina, eu fiquei curioso de perguntar da Secretaria do Estado da Fazenda como ela calcula a média do preço final ao consumidor dos outros produtos. Da gasolina eu sei que tem pesquisa. Dos outros ela teria que ter pesquisa para saber quanto é vendido ao consumidor final, ter a média e aí sim cobrar o ICMS. E descobri, em uma resposta oficial da Secretaria de Estado da Fazenda, que simplesmente os outros números, os outros percentuais de margem de valor agregado ou são presumidos ou são com base nos valores de São Paulo. Ora, a nossa política de preços é completamente diferente da política de preços de São Paulo. A composição de preço de frete em São Paulo, só para ficar nesse exemplo, é muito menor do que a composição de preço de frete em Manaus. Mas mais grave do que adotar o critério de São Paulo é não adotar critério nenhum, é simplesmente presumir. O trigo, por exemplo, deputado Sidnei, para Vossa Excelência ter uma ideia, o trigo tinha uma margem agregada de 60% e de um dia para o outro o governo decidiu aumentar para 130%. Então o cidadão que comprava para revender 1 quilo de trigo, vamos supor números absolutamente imprecisos, por R$10, ele pagava o imposto em cima de R$16. E numa tacada, sem nenhuma justificativa, o governo aumentou para 130 a margem de valor agregado. Então ele pagava 10, passou a pagar o imposto em cima de R$23. Isso não é razoável. E mais do que isso, isso está fora da lei. A lei que autoriza e que permite a antecipação tributária, o artigo da lei do ICMS, que permite a antecipação tributária, exige que o Estado faça permanente pesquisa de média de preço vendido ao consumidor final, para poder cobrar o imposto. O Estado não faz essa pesquisa,
chuta a margem de valor agregado. Aí sabe o que acontece, deputado Sidney Leite? O cidadão que vende prato na Dinâmica paga a mesma margem de valor agregado do cidadão que vende prato lá na Praça dos Remédios. O cidadão que vende produtos de luxo paga o mesmo imposto de quem vende o mesmo produto de característica popular, porque a margem de valor agregado é em cima do tipo de produto. Isso não é razoável, isso não é uma política tributária sustentável, isso é uma política tributária que compromete o comércio, que compromete os investimentos no estado do Amazonas. Eu pensei, num primeiro momento, ao receber a renúncia, a informação da Secretaria da Fazenda, de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que o governo do estado não podia manter essa política de antecipação tributária sem que fizesse a pesquisa de mercado prévia, como determina a lei. Mas recuei dessa posição pela responsabilidade que tenho com as contas do estado, porque sei o que significaria isso para o orçamento, para a receita do estado do Amazonas, o que significaria uma decisão liminar no sentido de impedir o governo de receber imposto através de antecipação. Portanto, não ajuizarei a ação direta de constitucionalidade, mas encaminharei os fundamentos dessa ação para a Secretaria da Fazenda, solicitando que a Secretaria da Fazenda abra um processo de diálogo com os representantes do comércio no estado do Amazonas, no sentido de estabelecer a pesquisa e estabelecer critérios claros para a definição da margem de valor agregado. Existem margens de valores agregados, como por exemplo do trigo, que são claramente estabelecidas de forma dirigida para beneficiar determinada empresa ou determinado segmento. E, obviamente, ao beneficiar determinada empresa, você prejudica todas as outras. Portanto, penso que esse é um debate atual. O momento de fazer esse debate é agora, porque nós estamos elaborando a peça orçamentária de 2014, e isso tem impacto enquanto o Estado vai arrecadar em 2014, e quero propor o bom senso que sempre tive do secretário da Fazenda, no sentido de abrir o diálogo para nós encontrarmos mecanismos mais justos de definição de margem de valor agregado para a cobrança do ICMS nos produtos que têm ICMS antecipado, ICMS cobrado na entrada. Era esse o apelo que queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado.